O grande lance é exatamente esse, né? O ponto crucial é esse. É a gente compreender que ele não é obrigado a responder. Vai ter um momento que ele não vai responder. Uhum. Não faz sentido responder em alguns momentos. Porque às vezes as perguntas que a gente faz não é as respostas para o tempo que a gente está vivendo. Então ele não é obrigado a responder. Principalmente se for portas que a gente entrou que ele também não abriu e ele não é obrigado a responder. Sabe, às vezes as pessoas romantizam, como você mencionou muito bem, a fé nesse ponto, sabe? De dizer, Uhum. cara, se eu entro numa porta que Deus não abriu para mim, eu não fui pelo direcionamento dele, não é algo que Deus colocou, sabe, como uma diretriz para mim, ele não é obrigado a responder por aquilo. E aí a gente não consegue entender isso. Acho que se eu pego, né, essa xícara aqui e por minha conta, eu falo, cara, vou colocar aqui pedra nela que ela não vai quebrar, sabe? Sem perguntar para Deus, Deus era para pôr pedra. Se ela quebrar, cara, não tem nada a ver com Deus, porque não foi a direção dele, Uhum. sabe? E nós não centralizamos de fato a vontade dele nesse ponto. Foi a minha vontade. Então, ele não é obrigado a responder por aquilo. Uma grande decepção das pessoas, sabe? Frustração. Uhum. É quando eu deposito algo em Deus que eu busquei e procurei. E Deus não quebra alguns princípios. Por exemplo, a lei da semeadura. Deus nunca vai quebrar esse princípio. Nunca. Semeadura. Plantou, colhe. E o problema é que as pessoas hoje estão colhendo o que plantaram lá atrás e tristes porque há cerca de 6 meses, 2 meses ou 3 meses, elas corrigiram a rota. Então, na mentalidade delas, não era para estar colhendo daquela forma. Mas, cara, isso você plantou há 5 anos atrás. Não é porque hoje você direcionou, ok, para Deus, que ele vai quebrar o princípio da semeadura. Uhum. Plantou, colheu, e assim acontece de fato. Eu, até hoje, após é, foi em 2017, eu tinha sofrido o acidente do projeto de arma de fogo, acidente procurado, né? Não é pauta para hoje, né? Eu fiquei 9 anos no crime e no final dessa trajetória eu fui acertado com um projeto de calibre 38, fiquei no hospital, quase perdi a vida de uma forma grandiosa, né? Por 3 vezes chamaram minha família para desligar os aparelhos, não tinha mais vida pelos órgãos normais, né? Era tudo aparelho, noradrenalina mantendo, o oxigênio artificial ligado aqui pela traco, nada funcionava mais por si próprio. Então, enfim, eu passei por aquele processo, 9 anos de escolha lá atrás, em que em 2017 eu tive que fazer uma cirurgia de novo, abrindo toda a região que eu fui aberto em 2010. Então, ou Uhum. seja, é porque Deus estava sendo ruim comigo, porque eu já tinha 7 anos de conversão, de início de conversão, vai finalizar Uhum. no nosso túmulo. É, que Deus não poderia fazer isso ou permitir, tudo às vezes existe vontade permissível, existe o que Deus nos manda, né? A Sagrada Escritura diz que Deus, ele não de forma alguma, vai querer fazer algo de ruim para seus filhos, né? Depois que Deus manda o dilúvio, escolhe Noé e o anjo exterminador, ele, depois de tudo isso, ele falou, cara, agora eu vou mandar meu filho. Só que ele vai morrer na cruz para libertar todo mundo. Então, essa é a maior prova de conexão de novo. Adão e Eva pecou lá atrás, desconectou criatura e criador, agora ele manda o próprio filho, depois de tantas tentativas, para que o filho pudesse morrer por amor, para libertar e fazer tudo novo. Então, ali foi feita todas as coisas novas. Então, assim, você quer ver um erro muito grande nesse sentido também? É quando nós achamos que pelo pecado ele nos distancia de Deus, né? A gente tem essa Uhum. mentalidade. E eu cresci em meio a essas frases. O pecado nos afasta de Deus. Exemplo: se eu pequei, eu preciso me afastar de Deus, né? E para que depois eu possa redimir, ficar tranquilo e para aproximar novamente. Enquanto a dinâmica que Jesus nos mostra nos evangelhos, por exemplo, é uma dinâmica um pouco diferente. É claro que nós precisamos de banhos, né?
uma confissão, ela é banho, né? Confessou, beleza. Daqui a pouco, confessa de novo. É banho diário. Uhum. Não que você precise fazer isso todo dia, mas que você busque isso com uma certa frequência maior para que você possa se lavar. Mas a dinâmica de Cristo, de Deus em nós, é exatamente essa, cara. Como eu falei no início, Deus nos abraça na bagunça. Por quê? Ele fez isso com muitas pessoas. Ele poderia ter passado por aquele local, aquela região, visto Zaqueu em cima da árvore, pedido para Zaqueu se arrepender primeiro para que depois ele fosse na sua casa. Entende isso? Não, Uhum. ele vai, pede Zaqueu para descer, vai na casa dele. Lá muitas pessoas já falando que não, o cara entra na casa de cobrador de imposto, de cara que não vale nada, teoricamente, para eles. E qual que é a dinâmica que Jesus está fazendo? Ele vai e lá o amor que Paulo, nós mencionávamos aqui, de constranger, Uhum. constrange o coração dele e ele se arrepende. Então isso é muito lindo. Quando a gente entende, o pecado não nos afasta. O que afasta então? O que tira a gente às vezes do alvo? A gente está aqui mirando, sabe, focado como você disse, e a gente desfocou por alguma razão. E o desfoque é o pecado, não tem outra lógica. Se Uhum. eu estou em Deus, desfoquei é o pecado. E aí eu desfoquei, o que eu faço? Falo, cara, agora é bobagem querer reconsiderar ou voltar, agora eu tenho que fazer outro processo. Uhum. Nessas lacunas vazias, elas são preenchidas Uhum. rapidamente com coisa que não vale nada. Mas quando eu entendo essa dinâmica, que eu saí fora, agora o que eu mais preciso é retomar para ele do jeito que eu estou, para que ele possa me dar essa purificação que eu preciso para permanecer, para continuar. Uhum. E aí, quando eu distancio dessa realidade, quando eu invisto em outras coisas e tiro o olhar dele, o foco dele, acontece isso. Até a passagem aqui que eu falei com você, né? Você me permite aqui agora, só para completar isso aí, que eu acho que é fundamental e fantástico, justamente na história desses caras, cara. E eles colocaram Cristo como alvo, e quando eles colocaram Cristo como alvo, não tinha mais nenhuma razão entre viver ou morrer se não fosse pela vontade de Deus na vida deles. Né? Tudo que a gente falou aqui vai retratar nisso. Eu coloquei aqui como versículo 93, quando diz assim, né, em Daniel, capítulo 3, versículo 93. Dito isso, Nabucodonosor aproximou-se da porta da fornalha e exclamou: Sidraque, Misaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai, vinde. Ou seja, em outras traduções vai estar, vem para fora. Então, cara, isso aqui é o que nós precisamos entender hoje na dinâmica de fé, para que a gente possa entender que ele é o alvo de fato. É quando eles vivem essa realidade. Há algo imposto sobre a sociedade, né? Nabucodonosor ergue a estátua no centro da Babilônia e fala, cara, isso agora é uma norma. Todo mundo precisa se curvar, isso aqui é como um deus. Beleza? Quem não se curvar ao som da harpa, cítara e tantos outros instrumentos, todo mundo precisa se curvar, quem não se curvar, castigo. Fornalha. Simples e objetivo. E todas as pessoas impostas pelo medo, e aqui a gente precisa entender essa dinâmica, o medo nos distancia do alvo, sabe? Se eu tenho muito medo, é impossível ter Cristo como alvo. É impossível. Porque a fé não é ausência de medo, né? Não é ausência de ter medo. É sobressair sobre esse perigo, podemos assim dizer. E aqui estão os três. Três caras que não se curvaram. Então, entende? Todo mundo fez, todo mundo se curvou. E eles entenderam quem era o alvo, quem era Deus para eles. Onde você falou, eu só consigo ouvir quem eu sei quem é. Então, a palavra nos diz, a voz do pastor. Uhum. As ovelhas entendem porque elas conhecem a voz. Quando você falou muito bem sobre isso. Então, eles sabem quem é Deus. E não era aquela estátua que eles ergueram no centro da Babilônia. Uhum. Então, cara, eu não vou prostrar. Agora tem um grande site aqui. Porque todo mundo fez, eu preciso fazer não, cara. Eu preciso entender o que é de Deus para mim. Né? Não é porque, então é o seguinte, os caras estão mandando bem lá, fazendo uns podcasts, uma TV, umas lives, Uhum. eu vou começar a fazer também. Cara, será que o direcionamento de Deus para você é esse? Então não é porque todo mundo está fazendo algo que você precisa fazer também. Só um exemplo prático. Uhum. E
Quando eles não se curvaram, todo mundo, às vezes algumas pessoas conhecem essa história, outras não, eles não se curvaram, tinha um castigo, e eles sabiam disso. E aí eles foram chamados pelo rei para prestar, né, esclarecimento, porque não tinham se curvado perante aquela estátua que ele tinha erguido. E quando o rei vai conversar com eles, uma autoridade, a gente coloca uma mentalidade humana de que quando a gente está perante uma autoridade, a gente fica meio retraído, com medo, né? Tem Uhum. todo esse contexto aí, nessa realidade. Eles não, cara. Eles conversaram com ele da mesma forma. Ó, e ele colocou em posição de novo, cara. Por acaso vocês estavam sabendo? E talvez vocês não estão sabendo, mas eu vou explicar. A história é essa. Quando ouvir o som, citra, harpa, tudo, vocês têm que se prostrar, cara. Senão é fornalha. E aí, o que eles falam? Eles falam, não, beleza, nós entendemos, nós não vamos prostrar. E aí, ele vai, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas aqui está para nós um grande sentido de centralização de Deus. Quando Deus é o alvo, quando Deus é o centro, cara, não importa mais nada. E aí eles dão a resposta que para mim hoje é uma mantra de vida, né? Quando eles dizem virou música, virou frases, né, de caminhão e tudo, talvez romantizada para muitos, mas que é uma dinâmica de fé para mim. Nabucodonosor é o seguinte: antes de entrar lá, eu já quero te falar. Se ele tirar a gente lá de dentro, ele é Deus, e se não tirar, ele continua sendo Deus. Essa é a realidade que eu preciso entender hoje. Se ele está no alvo, se ele, exemplo, ele me tirou da FIT, se ele quiser fazer com que as coisas caminhem, né, de uma forma profissional boa, sabe, ou prover na minha casa bem, ele é Deus. Se não, continua sendo Deus, cara. Não tem um ponto de eu mensurar quanto Deus é importante ou não na minha vida. Isso ele já fez há muito tempo atrás. O fato de morrer na cruz já me dá motivo suficiente de colocar ele no centro da minha vida sem que ele faça mais nada a partir daqui, até o final dela. Mesmo que eu viva, como o Paulo diz muito bem, né? A gente fala muito sobre o Paulo porque a gente deve o Novo Testamento muito para ele, né? Ele mesmo disse: eu sei viver na penura, sei viver na grandeza. Para mim, tanto faz. E ele considera todas as outras coisas como esterco relativo a Cristo. Então, um cara que entendeu. E esses três colocaram no centro, o que aconteceu no resultado? E aí é que eu trago essa dinâmica de fé. É quando a gente entende que, independente qual é o resultado, Deus é Deus, no final o resultado é milagre, cara. É sair de lá ileso, intacto, né? Do rei Nabucodonosor subir lá, enxergar 4 pessoas e o quarto se parecer com o Filho de Deus. Ou Uhum. seja, ele não tinha relação com Deus, ele não tinha intimidade com Deus, ele não tinha proximidade com Deus e sabia que o quarto cara que estava lá dentro era filho desse Deus que eles acreditavam. E o mais extraordinário de tudo, e eu quero deixar isso como uma mensagem para as pessoas que estão aí conosco, é o seguinte: Deus, ele vai fazer muita coisa na minha vida, na sua, na nossa, nas suas, e às vezes a gente não vai compreender, achando que nós não somos dignos de passar por certas tribulações. Mas o grande lance é que às vezes Deus faz coisas na nossa vida não por nós, mas para que alguém seja tocado através do nosso milagre. Entende? Sabendo Deus da sua fortaleza, de que você já é fiel, ele vai utilizar talvez vontade permissível, não vontade entregue total. Quando eu estava até falando e até nem terminei isso. Vontade permissível e vontade no qual ele entrega. Às vezes Deus dá uma permissão que algo aconteça, mas não que ele enviou. Entende isso? E aí, a fornalha não foi criada por ele, a estátua não foi criada por ele, a imposição não era por ele. Mas ele permitiu que os 3 servos dele entrassem lá dentro para que um homem fosse tocado. E quem mais precisava, certo? Então, não reclama, cara, quando você passa por uma tribulação, porque talvez no seu milagre alguém vai ser tocado e isso já é suficiente para você passar aquilo ali calado, sem reclamar demais. E quando eles saem de lá, é muito lindo a passagem que a palavra diz que quando os homens foram colocar eles lá, e é algo bem óbvio. Se tem uma churrasqueira, um forno, qualquer coisa que está saindo fogo ali, você abre a porta e entra oxigênio, o fogo alcança aquele oxigênio. Dá a impressão que o fogo está saindo da parte física daquele lugar.
E aconteceu isso na fornalha também, essa dinâmica. Quando a porta se abriu, o oxigênio saiu e o fogo saiu. Quando o fogo ultrapassou a porta, queimou os caras que abriram primeiro a fornalha. É uma lógica. E aí, no final, quando eles saíram, nem cheiro do fogo eles tinham lá de dentro. Ou seja, Deus, além de estar com eles lá dentro, os protegeu de tal forma que nem a fumaça os tocava lá dentro do fogo. Né? E quando eles saem e o rei percebe isso, o rei troca o discurso agora. Depois de experimentar, quando a gente falou de intimidade, quando você experimenta quem é, muda opiniões, né? E aí, o que ele fala mediante a isso? Aí ele vai falar aqui mais para frente. A partir de agora, quem ousar falar mal desse Deus dos três, que é o que existe de fato, vai se ver comigo. Ou seja, um cara que não acreditava, vê o milagre sendo colocado ali, exposto, sabe? Para ele, como algo que não tinha lógica nenhuma, a não ser um Deus de verdade, de acontecer, e aí ele começa acreditando de fato. Ou seja, Deus foi o alvo daqueles três caras. Deus foi o alvo de Paulo, como nós dizemos muito aqui. Um cara como eles, louvava, agradecia a Deus dentro da fornalha. Um cara igual ele, na prisão com Silas, louvava e agradecia a Deus, sabe? E quando a gente lê a Sagrada Escritura, a gente não vai muito a fundo, e quando a gente entende que não era qualquer cárcere, não era qualquer cela, era uma cela onde todo o esgoto, digamos assim, do presídio passava dentro da cela dos caras. Então era uma condição totalmente, sabe, inadmissível para um ser humano. E os caras estavam lá louvando, agradecendo a Deus de tal forma que a fé estrondosa arrebenta os portões com temor de terra. Então, o que fica nisso centralize em Deus e deixa que a vontade dele aconteça na sua vida, faça o sobrenatural e nunca reclame, sabe? Essa talvez uma mensagem central que eu gostaria de deixar. O grande problema é que a gente põe ele no alvo, reclama o tempo todo, questiona as suas posições e, cara, isso não é colocar no alvo. Se eu coloco alguém no centro de Jesus e eu questiono os seus posicionamentos, então por que eu coloquei ele de fato no alvo? Seria melhor agir com as minhas próprias pernas e daria, com certeza, coisas ruins lá na frente. Então, essa é a realidade. Deus, ele transita pelo presente, passado e futuro. Então, ele sabe o que é melhor. Por isso que, às vezes, igual você mencionou, o tempo de Deus não é o nosso. Sabe por quê? Porque a visão dele não é a nossa. Né? A palavra diz, os meus pensamentos são maiores que os seus. Ou seja, eu estou enxergando na frente. E não é isso que você pensa que é o melhor para você, que é o melhor de fato. Então, eu vou te entregar o que é melhor. E aí é onde vem as frustrações. Anotou? Nossa. Não, foi uma aula aí para prática, para exercícios práticos. Eu acho deixar isso bem claro assim, porque são coisas que são palpáveis. Né? Eu posso dizer, são coisas, eu quero dizer tipo que são possíveis de ser feitas. Claro. Não é nada tipo só porque o pessoal olha, você deu muitos exemplos aí de santo, eu falei de uns também, são pessoas, ele falou de Deus é Deus e basta, frase de Santa Teresa, mas são pessoas comuns, né? Comuns. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que saber que a gente consegue fazer. São coisas, Deus falou, né? Jesus falou, vocês farão coisas ainda maiores que eu fiz. Olha a responsabilidade, dorme com esse barulho. Quando toda vez que eu lembro disso, falo assim, nossa, se vocês farão coisas ainda maiores que eu fiz, é muita responsabilidade que jogou nas nossas costas aí. Mas aí a gente tem feito? Acho que não, né? Mas a gente pode fazer, né? Exatamente. A gente pode fazer como Pedro fez, apacentar as ovelhas, se permitir ser curado também, né? Porque Deus quer você com o coração curado também para poder ajudar também. Então ele vai te abraçar, te curar, cuidar das suas feridas, para que você assim também na caminhada ajuda a outras pessoas também. E aí vai seguindo, cara. Eu acho que a mensagem que você deu foi fantástica, essa na fornalha, que é o exemplo também prático. Né? Qual é a fornalha que você está vivendo hoje também? Exatamente. Né? Hoje a gente está quase pedindo desculpa por ser católico, quase pedindo desculpa por ser conservador, quase pedindo desculpa porque você acredita em algumas coisas assim, que seus princípios, né?
Então, nós já estamos começando a entrar nessa fornalha aí já. É, Por, Daqui a pouco, por dar opinião. daqui a pouco você pode dar opinião. Daqui a pouco você vai ter que se prostrar a um Deus aí que não é o nosso Deus. Então, isso já tá acontecendo, né? Na China mesmo, eles têm que celebrar missas no subterrâneo. Né? Na Coreia do Norte, não pode nem ler uma Bíblia, podem ter uma Bíblia em casa. Então, existe todas essas coisas. As fornalhas já estão aí, ligadas a todo o vapor, não falar assim, na máxima potência. isso. Então, vamos fazer como os três jovens, louvar, agradecer, colocar Jesus no centro, o alvo da nossa vida, para que a gente possa mostrar também, né? Mesmo que seja, igual eu falou, se eu sair daqui vivo, ele continua sendo Deus. E se eu chegar a ter que morrer, ele continua sendo Deus. É. Então, é isso aí que eu acho que é a mensagem que ficou pra mim aí, sabe? Pra mim, ficou forte isso aí. É muito grandioso eles terem dito isso, se você fazer a análise do cenário. Por quê? Eles falaram isso e o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Então, se tivesse um direcionamento que eles sairiam de lá, se Deus tivesse já revelado para eles, olha, vocês vão passar por uma tribulação de entrar na fornalha, mas fica tranquilo, eu vou estar lá com vocês, vou proteger e vou tirar vocês de lá. Cara, seria até, de uma certa forma, compreensível essa afirmação deles. Mas quando eles dizem isso para o rei, eles adiantam antes dele ir pelo seguinte, cara, se ele tirar, ele é Deus, e se ele não tirar, ele continua sendo Deus, no seguinte sentido. Eu estou te falando antes, porque se você for lá e tirar só os nossos corpos de lá, você já está sabendo que a nossa fé não morreu ali, entende? Ele continua sendo Deus para nós e mais ainda, nós vamos continuar sem prostrar por saber que ele é Deus. Por isso que existem os mártires, né, também. Cara, isso é incrível, é fantástico. A gente precisa disso, sabe? A gente precisa essas realidades e não pensar que essas pessoas eram pessoas sobrenaturais que viveram aqui e não tinham. Não, cara, era a mesma estrutura nossa, porém com escolha diferente. Né? Quando a gente pega essas histórias de santos, de heróis da fé, cara, Davi, sabe? Ninguém acreditava, nem o pai dele. Nem o pai dele. Quando foi chamar ele, falou assim, não, vocês querem falar com outro, não, com o menorzinho. Né? Todos os irmãos, todos, para ser ungido pelo óleo. Todos, nenhum. Porque era ele e o pai não acreditavam. Então nós vamos esperar e chegar. Imagina a situação, né? Então nós vamos esperar, os caras tudo sentados, vamos esperar e chegar. Constrangedor, né? E o cara depois vai lá e faz o quê? Derrota um gigante que nenhum dos seus irmãos ou do exército tinha coragem de encarar. E ele derrotou. Assim como nós vemos Daniel que entra na cova dos leões. Cara, isso é fantástico. O cara entra e sai ileso. Porque colocou Deus como centro. É uma lógica. É uma lógica de Deus. Confia em mim. No mais eu vou fazer. É essa a realidade. Nenhum deles foi decepcionado. Eu não sei de ninguém que confiou em Deus que foi decepcionado a esse ponto. Né? Quando a gente pega José do Egito, que exemplo fantástico. O cara colocou Deus como centro, foi vendido como escravo pelos irmãos, passou por mordomo na casa de Potifar, começou a prosperar, foi traído pela mulher do cara, que queria ficar com ele, e ele foi fiel, falando, não vou ficar, e ela fala, ele tentou ficar comigo, ele foi preso. Só que ele entendeu que em todas essas estações que ele estava, Deus continuava sendo o alvo dele. Então, não interessava onde ele estava, a promessa ainda estava. Deus tinha. Isso é um ponto que precisa ficar muito marcante aqui hoje também. Quando Deus te dá uma visão, quando Deus estabelece algo sobre você, pode mudar os cenários, pode mudar a rota. A promessa ainda está dentro de você e ela não vai morrer. Ninguém, veja bem, ninguém consegue anular a promessa que tem dentro de você, ninguém. Foi por isso que Deus escolheu um lugar estratégico para colocar. Deus colocou todas as promessas que você vai viver dentro do seu coração. Ninguém pode tomar, ninguém. E quando eu falo ninguém, é uma coisa que parece ser romantizada, mas não. Ninguém de fato, nem nós humanos, nem o inimigo. E eu vou falar uma coisa que talvez pode chocar muita gente agora, mas as promessas que Deus depositou em você já, nem ele pega mais. São irrevogáveis, né? E ele pega mais. Então, olha isso só. É bíblico, a palavra é irrevogável. E sabe no contrário disso, qual que é a dinâmica do inferno? Sabendo que
As promessas estão dentro de você. E ele não pode tocá-las. Ele não pode tocar. Mas as promessas não podem se concretizar, porque ele não quer que isso aconteça. A dinâmica do inferno é como se eles estivessem todos lá organizando, ajustando com métricas, sabendo todas as funções. De repente, fala, cara, aquele cara descobriu o propósito dele, sabe quem ele é, sabe quem é Deus, pôs Deus no alvo e sabe qual que é o propósito. Esse cara representa um risco violentíssimo para eles. Essa é a realidade. Eu costumo brincar muito nas lives, às vezes lá o pessoal fica até assim, cara, isso é muito macabro, mas não é. É. A gente que faz esse trabalho, esse projeto seus aqui, essa TV, lançar as redes aqui, esses projetos, cara, tem a foto de todo mundo lá no inferno como procurado. Porque, cara, você está apresentando um risco gigante, você está salvando almas, você está resgatando. Pessoas que estão nos assistindo, talvez que estavam desesperançadas, vão sair daqui com uma mentalidade diferente de fé. E isso há um preço a se pagar. Mas a dinâmica que eles fazem é fazer você confundir quem você é, cara. Se eu não tenho acesso às suas promessas, e engraçado que essa é uma realidade que dói, mas o inferno às vezes acredita muito mais nas suas promessas do que até você, porque ele tenta parar elas o tempo todo, e às vezes nem você é credo É porque de entender. ele sabe do potencial, da capacidade, e a Exatamente. gente muitas vezes duvida de nós mesmos. Deus às vezes está falando, e você fala, o que eu, cara? Se Deus apresentasse um terço dos projetos que tem pra gente, você não acreditaria. Sabe onde é que Deus ainda vai te levar? Então, quando essa realidade se manifesta e você sabe quem você é, qual é o seu propósito, sabe? O poder de Deus sobre você, como você mencionou com maestria, na palavra diz, o que Jesus falou? Coisas maiores vocês vão fazer se vocês tiverem fé. O que você quer maior do que ressuscitar um cara igual Lázaro com 4 dias? Se existem coisas maiores que isso, cara, o que a gente não faz? Que não acredita, não tem fé suficiente. Senão a gente poderia fazer. Mas o inferno tenta confundir o tempo todo. E é nessa confusão que a gente se perde em meio a não achar respostas, em meio a não prosseguir, a não trilhar o alvo, como você colocou lá a passagem Filipenses na postagem que vocês fizeram lá. É nesse ponto que a gente se perde. Aí a gente vende a nossa identidade. Hoje o que mais tem é pessoa vendendo identidade, até pelas mídias sociais. Vendem uma imagem, te vendem o que você precisa, o que você precisa fazer, como que você precisa fazer, te vendem, sabe? O rosto que você precisa ter, Exatamente. harmonização facial, todo mundo igual. Cara, isso é uma dinâmica de tirar a sua identidade. Porque se eu tiro a sua identidade, você já não sabe mais quem que você é. E a palavra diz, Deus disse, e é fato, que você é a imagem e semelhança de Deus, logo, se eu ofusco quem você é, você esquece também quem Deus é. Porque é uma coisa que se encaixa. Eu só consigo ser quem eu sou de fato quando eu sei quem Deus é, e vice-versa, porque é imagem e semelhança. Cara, quando você fala, eu sou a imagem e semelhança de Deus, qual é a sua identidade? Exatamente uma faceta do que Deus é. Você não é Deus, mas você é a imagem e semelhança dele, e o inferno vai tentar parar isso. Por isso que tem muita gente parando no meio do caminho, sabe? Existem pessoas, talvez, que não necessariamente agora, mas qualquer dia ou hora pode nos assistir a esse vídeo no YouTube, que talvez pode ser a última mensagem que ela possa ouvir. E isso é muito grave, porque várias pessoas desistiram no meio do caminho até chegar aqui, principalmente pós-pandemia, que eu falo pós-início dela. Iniciou a pandemia, cara, muita gente desistiu até chegar aqui. E talvez a gente pensar, e às vezes eu tenho essas perguntas também em direct, talvez aqui no Projeto Seus também surgem essas perguntas, por que continuar às vezes? E é justamente por isso, porque é saber que do outro lado talvez existe uma pessoa que pode ser a última oportunidade dela. Cara, uma vez foi incrível, foi no início da pandemia, tinha mais ou menos 2 semanas de pandemia, 3 semanas no máximo que havia parado já a nível Brasil, e a gente começou com uma série de lives, no projeto Meu Alvo é Cristo. Todo dia uma live com um convidado que as pessoas já conheciam também, que geralmente ministrava em encontros de jovens e tudo. E a gente foi fazendo essas 2 semanas direto, em sequência, de segunda a segunda. E um certo dia, uma pessoa chamou e falou, era mais ou menos meia-noite, tinha live que durava cerca de 4 horas
dependendo do testemunho da pessoa. E as pessoas ficavam. A gente teve live lá que simultaneamente 400, 500 pessoas na época. E assim, depois que terminou, mais ou menos meia-noite, eu tomando um café lá em casa e fui olhar a mensagem e a pessoa disse, cara, eu estava exatamente a sair da minha casa meia-noite e lá pro viaduto do Carrefour e eu ia me jogar de lá, cara. Agora, depois dessa live, eu reconsiderei e entendi o que eu preciso fazer dali em diante. Cara, isso foi total. Então, é isso que nos move a fazer, sabe? Se fosse, né, olhar condições físicas, financeiras, tempo gasto, talvez não seria viável isso. Mas o que é viável é enxergar que o alvo precisa ser distribuído da maneira correta, sabe? Às vezes a gente simplesmente está passando para as pessoas, de fato, o lugar que elas precisam dar destaque para alguém que é muito especial na vida delas. Elas já têm tudo, é somente uma forma de relembrá-las daquilo que realmente é importante.